Olá, gente, graça e paz, é aqui, tudo bom? Vamos para mais uma reflexão nas parábolas de Jesus. O texto aqui está em Mateus 25, de 14 a 30, uma parábola um pouco longa, e na verdade é a última parábola do livro de Mateus. Não estamos acabando ainda com as parábolas de Jesus, com as reflexões, porque nos outros evangelhos, Marcos, Lucas e João, tem outras parábolas que a gente ainda vai explorar. Tá certo? Mas a parábola é a parábola dos talentos, é uma parábola bem conhecida. E o texto bíblico diz assim, e eu vou fazer o seguinte, dessa vez eu vou fazer um pouco diferente, eu vou pausando à medida que eu for lendo e falando algumas coisas, tá? Mas diz o texto, digo também que o reino será como um senhor que ao sair de viagem convocou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Então perceba que essa parábola mais uma vez diz respeito ao reino de Deus, personificado na figura de um senhor, tá? Então ele convoca os seus servos e distribui entre eles os seus bens. Esse senhor ele está dando os seus bens? Não, ele está emprestando os seus bens, como a gente vai ver no decorrer da parábola, tá? Então verso 15, a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento. E a cada um conforme a sua capacidade pessoal. Vou repetir aqui. A cada um conforme a sua capacidade pessoal. Isso aqui é uma chave interpretativa para o restante da parábola, tá certo? E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, investiu-os e ganhou mais 5. Vou frisar novamente essa palavra. Imediatamente. Isso aqui mais uma vez, eu não vou me repetir, mas é uma chave interpretativa para o que acontece em seguida. Ou seja, imediatamente já dá a entender o caráter desse servo. Em seguida, verso 17, da mesma forma, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento afastou-se, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro que o seu senhor havia confiado aos seus cuidados. Olha o comportamento desse como é diferente dos outros 2 servos. Ele, em primeiro lugar, se afasta, ele poderia estar junto dos outros servos, poderia estar aprendendo diligência, podia estar aprendendo os métodos de negociação, como colocar para obter lucro aquele bem, né? Mas não, ele se afasta, ele quer resolver tudo sozinho e na verdade ele não quer resolver nada, ele quer simplesmente se afastar e ficar na tranquilidade. E ele cava um buraco na terra e esconde o dinheiro que seu senhor havia confiado aos seus cuidados. A gente está numa época de tudo muito digital, a gente às vezes perde a noção do que é isso aqui. Na época eles tinham dinheiro em moeda ou em material metálico, né? Prata, ouro, cobre. Hoje em dia a gente quase não usa, né? Mas é o que ele fez, ele pegou aquele dinheiro que não pertencia a ele, pertencia ao seu senhor, ele devia ter cuidado, ele devia ter responsabilidade, foi lá e enterrou. Agora imagine aí se chega alguém, vê ele enterrando e rouba o dinheiro do seu senhor. Como é que ele ia ficar nessa situação? Verso 19, após um longo tempo, retornou o senhor daqueles servos e foi acertar contas com eles. Então aqui Jesus está falando de algumas realidades. Em primeiro lugar, a realidade de que aquele senhor, e perceba que o senhor aqui é ele mesmo, aquele senhor ele viaja e passa um longo tempo. Esse longo tempo é um tempo indeterminado. Nós não sabemos ao certo. Jesus quer explicitamente deixar claro que ninguém sabe o tempo do seu retorno, o tempo que vai demorar para ele voltar. Então, muitos já tentaram no decorrer da história dizer, Jesus vai voltar amanhã, Jesus vai voltar dia tal. Sempre que acontece uma coisa assim, você já percebe que uma pessoa é um falso profeta. Por quê? Porque a pessoa vai tentar adivinhar o que Jesus disse que, entre aspas, nem ele sabia o dia da sua volta, senão somente o Pai que está nos céus. Tá certo? Mas perceba que o verso 19 diz que após um longo tempo ele retornou o Senhor daqueles servos. Então, há uma certeza nesse texto, a certeza de que Cristo voltará. Tá certo? E se 2000 anos atrás, o próximo disso, Jesus, quando falou essa passagem, talvez eles não tivessem noção do quanto tempo, o quão longo seria. Mas eu quero crer que hoje nós estamos cada vez mais perto do seu retorno. Esse longo tempo, para mim, me parece cada vez mais curto. Mas em terceiro lugar, ainda nesse versículo, diz que ele foi acertar contas com eles. Então uma segunda certeza, uma segunda realidade desse versículo é que a certeza da volta de Jesus também é certa que ele vai acertar contas com todos aqueles a quem ele deu bens e talentos a tratar.
Continuando, então o servo, verso 20, então o servo que recebera 5 talentos se aproximou do seu senhor e lhe entregou mais 5 talentos, informando: o senhor me confiou 5 talentos, eis aqui mais 5 talentos que ganhei. Então há um reconhecimento daquele servo de que o senhor dele havia confiado nele. Ninguém dá talentos e bens e propriedades para outra pessoa administrar se a pessoa não confiar naquela pessoa. Mas essa confiança, que pode ser uma confiança inicialmente pequena, ela pode crescer ou pode diminuir, à medida que nós somos responsáveis ou irresponsáveis com aquilo que recebemos. E aí eu estou falando de maneira abstrata mesmo, não é só com relação às coisas espirituais não. Tá? Aqui Jesus está falando com relação, mais uma vez, o seu público-alvo são os religiosos. Então eles tinham desperdiçado os talentos, os dons, as responsabilidades que Deus lhe tinha confiado. Ou o contrário, eles tinham sido prudentes e tinham, como a gente já viu na parábola das virgens prudentes, ainda no capítulo 25, pessoas que tinham sido diligentes com aquilo que receberam. Então, esse servo, ele recebeu 5 talentos. Se você, poxa, é muita coisa, né? Pois é. Dificilmente aquele senhor entregaria 5 talentos, uma quantidade tão grande de dinheiro, para uma pessoa que ele não conhecesse. Isso aqui me traz a revelação, o entendimento de que Deus ele nos dá conforme a nossa capacidade pessoal, que eu diz lá no verso 15, porque ele já nos conhece. Nós não somos estranhos para Deus. Deus ele nos conhece profundamente. Ele sabe até o limite onde podemos ir. Ele sabe a nossa capacidade pessoal, quanto de carga a gente pode suportar. Tá certo? Tanto de lutas, dificuldades, quanto também de tentações, mas também com relação aos seus próprios dons e talentos que ele nos dá a administrar. E aí que eu vou só fazer um parêntese para dizer que dons e talentos, gente, muitas vezes são questões espirituais, é verdade, às vezes são chamados ministeriais, às vezes são dons do Espírito mesmo, que ele confia a nós, porque ele é o dono dos dons, então ele dá conforme lhe apraz, é o que diz o texto bíblico, mas também são dons e talentos naturais. Então, às vezes as pessoas quando lêem um texto desse não percebem que alguns dons e talentos são o quê? São tempo. Ou o negócio difícil que a gente desperdiça é tempo. Então esse é um dom e talento que todo mundo pode dizer, porque muita gente, são parênteses dentro do parênteses, muitas pessoas vão alegar, como é o caso do servo infiel, nunca recebi nenhum talento, eu recebi muito pouco. Todo mundo recebeu algum talento. Deus ele dá dons e talentos para todos, para todos. E aí eu vou dizer, fechando esse parêntese dentro do parêntese, um dos dons e talentos que Deus nos dá é o tempo, e todo mundo tem tempo, todo mundo tem tempo. Aí a questão de como você vai administrar o tempo é uma questão de prioridade. Se você vai agir de acordo com questões egoístas ou não, tá certo? Ou com preguiça. Tá? Então a gente tem a questão do tempo, a gente tem a família, tem a saúde, tudo isso aqui são dons e talentos. Um dom e talento que eu já preguei sobre esse assunto, um dom e talento que é muito desprezado, que deveria ser mais buscado, o dom da hospitalidade, você receber pessoas na sua casa para tomar um café, para conversar com as pessoas, para ouvir essas pessoas, tá certo? Então aqui eu citei por alto 4 dons e talentos naturais, e que muitas vezes a gente nem se apercebe que tem, e muitas vezes infelizmente desperdiça. Mas vamos lá, voltando para o texto. Verso 21, verso 20 ainda. Então o servo que recebera 5 talentos se aproximou do seu senhor e lhe entregou mais 5 talentos, informando: o senhor me confiou 5 talentos, eis aqui mais 5 talentos que ganhei. Ele multiplicou os talentos que recebeu. Quem recebe talentos de Deus e é diligente, sai com mais do que entrou. Tá certo? Verso 21, respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. E aqui também novamente temos 3 coisas interessantes. Em primeiro lugar, o elogio que esse Senhor dá para o servo. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas elogios humanos são bons até certo sentido. Em que sentido eu estou dizendo isso? É bom você ser reconhecido por aquilo que você faz. Você não ser reconhecido é uma causa de muita frustração e depressão no mundo atual. Você está no ambiente de trabalho, você se esforça, você trabalha e o seu chefe não lhe reconhece, é muito triste isso. Dentro de casa, você dá o seu melhor para seu esposo ou sua esposa e ele não reconhece o esforço que você faz, é muito triste isso.
Mas, ainda que ninguém reconheça o seu valor, ainda que ninguém reconheça o seu potencial, se você for servo bom e fiel, se você for diligente com as coisas de Deus, com aquilo que Deus tem lhe confiado, esse vai ser o único elogio que você vai querer receber na sua vida, porque comparado a esse, nenhum outro faz sentido. Quero eu receber um dia esse elogio, servo bom e fiel, eu, Senhor, faça isso conosco, Pai. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos. Então, se você acha que recebeu pouco, seja fiel nesse pouco, que Deus vai confiar mais a você. E eu sou prova viva disso. Eu tenho tentado ser fiel no pouco, eu vou botar entre aspas, porque Deus já me confiou, foi muito, foi muito. Às vezes a gente é que é mal agradecido e acha que Deus nos deu pouco, mas Deus nos dá muito. E eu tento ser fiel no pouco que Deus me dá. E Deus está acrescentando coisas que não são para o meu desfrute, são responsabilidades, mas que eu tenho prazer de, vamos Senhor, vamos comigo, vamos me ajudando aqui. Mas em terceiro lugar, entra e participa da alegria do teu Senhor. Deus, ele nos chama para participar da sua própria alegria, tá certo? Continuando, assim também aproximou-se o que recebera 2 talentos e relatou: Senhor, 2 talentos me confiaste, trago-lhe mais 2 talentos que ganhei. Ou seja, novamente um servo que multiplica aquilo que recebeu, um servo diligente. 23, o Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Novamente, o que se aplicou no primeiro servo se aplica também no segundo, agora proporcional aos ganhos que ele tinha investido. Mas em último lugar, chegando finalmente o que tinha recebido apenas 1 talento, explicou: Senhor, eu te conheço, sei que és um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive receio e escondi no chão o teu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Então olha só a desculpa que essa pessoa dá para não ter trabalhado naquilo que Deus lhe deu. Que ele dizia que tinha um Senhor severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Meus irmãos, será que essa não era uma desculpa para ele fazer o contrário do que ele fez? Ele ser ainda mais diligente, talvez ele investir e colher não 1, mas 2 talentos, mais do que os outros, talvez. Mas olha só o que diz o verso 26. Sentenciou-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Servo mau e negligente. Que Deus nunca precise dizer isso de mim e de você, meus irmãos. Sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então, por isso, ao menos devias ter investido meu talento com os banqueiros, ou seja, ter entregue o talento para outras pessoas administrar. Olha só. Para que quando eu retornasse, eu recebesse de volta mais os juros. Sendo assim, tirai dele o talento que lhe confiei e dai-o ao servo que agora está com 10 talentos. Pois a quem tem, mais lhe será confiado e possuirá em abundância. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o para fora às trevas. Ali haverá muito pranto e ranger de dentes. E aqui eu fico pensando eu e meu filho estamos aprendendo um instrumento musical. Ele está aprendendo bateria, eu estou aprendendo violão. E eu digo muito a ele que Benjamin ele tem uma predisposição natural para música, a qual não tenho. Mas enfim, eu digo a ele: meu filho, Deus lhe deu um talento. Agora cabe a você administrar bem ou não esse talento, investir esse talento ou não. Praticar, estudar, se dedicar, se esforçar, não tratar esse talento com desprezo de qualquer jeito. Por quê? Porque se você desprezar o seu talento, no futuro você não vai ter conseguido aprender a tocar bateria. Agora, se você investir bem o seu talento, você vai aprender e se tornar um músico excelente. Porque Deus nos chama para a excelência. Para a excelência. Deus não nos chama para a mediocridade. Tá certo? E aí eu me deparo muitas vezes com pessoas e situações nesse sentido. Receberam dons e talentos de Deus, pessoas que tinham dom talvez para a música, para o desenho, para a matemática, para a língua portuguesa, para a comunicação, para relacionamentos interpessoais, e aí enterra esse talento. Enterra um talento que poderia ser usado para benefício do reino e para benefício da sociedade. Porque tudo que Deus nos dá, meus irmãos, e com isso eu vou encerrar aqui, Deus nos dá para a glória do seu nome, em primeiro lugar, para a expansão e edificação, crescimento do seu reino
e, em último lugar, para benefício da sociedade. Deus não nos dá algo somente para o nosso próprio desfrute, ainda que, quando a gente administra bem esses dons e talentos que Deus nos dá, isso acaba que nos impacta. Por quê? Porque nós recebemos o salário do mordomo, digamos assim, né? Usando uma metáfora, né? A palavra de Deus diz para não tapar a boca do boi quando debulha o milho, né? Lá no Antigo Testamento dizia isso. Por quê? Porque o servo, ele tem que ser participante da alegria do seu senhor, que é o que a gente viu na parábola, né? Então nós participamos dos ganhos, de certa forma, assim, e aí eu estou falando de um aspecto espiritual, mas também no aspecto material. Muito embora, entenda o que eu vou dizer, não é resumido a um aspecto financeiro, porque nós não somos mercenários. Nós não estamos na lida do reino, por conta dos ganhos materiais que iremos obter, embora os obtenhamos. Tá certo? E com isso eu fecho aqui essa curta reflexão, que aliás ficou até longa demais. Mas que Deus abençoe a sua vida essa semana, me abençoe também. E se esse vídeo abençoa a sua vida, curta, comente, compartilhe, que Deus nos abençoe.